Na nossa jornada pelas Escrituras, ao contemplarmos o fim dos tempos, nossas mentes frequentemente se concentram nos sinais dramáticos e inconfundíveis profetizados na Bíblia. Neste fascínio, encontramo-nos quase magneticamente atraídos para uma exibição vívida de eventos apocalípticos, pensando em guerras, rumores de guerras, pestilências, a ascensão do anticristo, o surgimento do falso profeta e a assustadora realidade da marca da besta, uma realidade que parece estar cada vez mais próxima do nosso mundo hoje. Refletimos sobre a introdução do 666, sendo nossa atenção atraída para as vívidas imagens das 7 trombetas, dos 4 cavaleiros e do testemunho fiel das 2 testemunhas. Antes de entrarmos nos detalhes, peço que se inscreva no meu canal. É simples e gratuito. Clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo e ative o sininho para receber notificações sobre futuros vídeos. Agora, vamos começar. Aprofundamo-nos nos mistérios do livro do Apocalipse e refletimos sobre os ensinamentos profundos de Mateus 24, elementos críticos e significativos da profecia bíblica que merecem nosso foco e compreensão profunda. No entanto, no meio desses grandiosos retratos cinematográficos do fim dos tempos, existe um sinal mais sutil, muitas vezes esquecido na grande tapeçaria de eventos escatológicos. Este sinal não é encontrado nas visões vívidas do Apocalipse ou no discurso de Mateus no Monte das Oliveiras, mas sim no frequentemente subestimado livro de Daniel. Daniel, um livro rico em profecias e simbolismo, é a chave para compreender nossos tempos de uma maneira que é ao mesmo tempo profunda e relevante para cada um de nós hoje. O profeta Daniel destaca-se como um profeta único, de cabeça e ombros acima da maioria dos outros profetas do Antigo Testamento. Antes de explorarmos a natureza profética deste livro, é crucial entender quem era Daniel. Daniel foi um profeta judeu que viveu durante o cativeiro babilônico, por volta de 600 a.C. Homem de grande fé, sabedoria e integridade, ele serviu sob diferentes reis da Babilônia e da Pérsia. Sua vida foi um testemunho de sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante da adversidade. Conhecido por sua habilidade em interpretar sonhos e visões, Daniel os utilizou para glorificar a Deus e compartilhar sua mensagem com os governantes da terra. Agora, ao nos concentrarmos na natureza profética do livro, percebemos que o livro de Daniel contém profecias que predizem a ascensão e queda de impérios, a vinda do Messias e o fim dos tempos. Essas profecias revelam o plano de Deus para o mundo e sua vitória final sobre o mal. Uma das profecias mais significativas é a visão da estátua no capítulo 2, que prediz a ascensão e queda de 4 grandes impérios: Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma. Esta profecia se cumpriu com notável precisão, impressionando tanto as pessoas da época de Daniel quanto as de hoje. Finalmente, o livro de Daniel inclui profecias sobre o fim dos tempos, abrangendo a ascensão do anticristo e a vitória final de Deus sobre o mal. Essas profecias nos recordam que, mesmo em meio ao caos e à incerteza, Deus está no controle, e seu plano alcançará a fruição sem dúvida. Deus revelou a Daniel coisas estranhas e incomuns, visões que, de maneira intrigante, podem se desdobrar diante de nós nos dias atuais. Hoje, nosso foco será em uma profecia específica feita por Daniel, impactando nossa era, conforme descrito em Daniel 12, 4. Daniel, instruído a calar as palavras e selar o livro até o tempo do fim, nos apresenta uma visão intrigante. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Diversas interpretações surgiram, todas com validade, conforme revelado por comentaristas bíblicos. Nosso objetivo é apresentar as 2 principais interpretações e permitir que você chegue à sua própria conclusão sobre aquela com a qual mais se alinha. A primeira interpretação sugere que a frase "muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará" refere-se ao avanço dos meios de transporte rápidos
e ao aumento exponencial da tecnologia. A segunda interpretação propõe que a mesma frase remete à busca intensiva nas Escrituras, em busca de conhecimento. Muitos estudiosos da Bíblia favorecem essa segunda interpretação. No entanto, é fundamental explorar ambas as interpretações, pois, de certa forma, podemos observar ambas se concretizando no mundo contemporâneo. A primeira interpretação argumenta que haverá uma expansão global do conhecimento humano, uma verdadeira explosão de informações. Com a facilidade de acesso à informação e os avanços tecnológicos, vivemos em uma era de conhecimento sem precedentes. Um exemplo notável desse avanço é a SpaceX, uma empresa privada de transporte aeroespacial fundada por Elon Musk em 2002. A existência da SpaceX ilustra o notável salto no conhecimento humano e nas capacidades tecnológicas. Apenas 2 séculos atrás, o meio de transporte mais comum era o cavalo. Hoje, empresas privadas não apenas exploram o espaço, mas planejam colonizar outros planetas, evidenciando o rápido avanço da tecnologia e do intelecto humano. Vivemos em uma época de conhecimento sem igual, e o papel da SpaceX na revolução das viagens espaciais é uma prova vívida desse avanço. A jornada dessas empresas demonstra o rápido progresso da tecnologia e do intelecto humano em direção a uma nova era espacial, algo que há apenas 2 décadas era predominantemente liderado por governos. A incorporação de programas para empreendimentos privados representa uma mudança significativa no tecido empresarial humano. O avanço do conhecimento reflete nosso crescimento na compreensão da tecnologia. A existência de empresas notáveis, como a SpaceX, desafia as concepções convencionais sobre o que é possível. Há algumas décadas, a ideia de uma empresa privada liderando a exploração espacial seria considerada inimaginável, mas aqui estamos, testemunhando a inovação privada, impulsionando-nos em direção a um futuro que antes só existia nos reinos da imaginação. Esse salto notável em conhecimento e capacidade em tão pouco tempo é verdadeiramente miraculoso. Alinha-se perfeitamente com a profecia de Daniel sobre o aumento do conhecimento. Estamos vivendo em uma era em que os limites da realização humana são continuamente desafiados. O ritmo acelerado do avanço tecnológico em nosso tempo é um claro cumprimento das palavras proféticas pronunciadas há milhares de anos. Nos últimos 500 anos, testemunhamos mudanças significativas na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Invenções como a imprensa possibilitaram a produção em massa de livros, tornando o conhecimento mais acessível. A Revolução Industrial introduziu novas tecnologias que transformaram nossa capacidade de fabricar bens, aumentando a produtividade e eficiência. A eletricidade permitiu aproveitar uma fonte incrível de energia para transporte, iluminação e comunicação. Entretanto, nos últimos 25 anos, observamos um aumento ainda mais dramático no conhecimento e avanço tecnológico. A internet revolucionou a forma como acessamos e compartilhamos informações, possibilitando o aprendizado sobre qualquer assunto a qualquer momento. A ascensão dos smartphones permitiu que carregássemos poderosos computadores em nossos bolsos, com acesso a recursos infinitos. Esses avanços têm sido emocionantes e impressionantes, capacitando-nos a realizar feitos antes considerados impossíveis. No entanto, também enfrentamos novos desafios e perigos. A internet, por exemplo, trouxe uma nova era de conectividade e colaboração, mas também deu origem a formas emergentes de dependência, crimes e vigilância. A segunda interpretação de Daniel 12:4, apoiada por comentaristas e estudiosos da Bíblia, sugere que a passagem não se refere apenas a viagens e conhecimento físico, mas sim à busca contínua das Escrituras. Isso implica que as pessoas irão e voltarão nas Escrituras, pesquisando-as continuamente, resultando em um aumento no conhecimento espiritual e discernimento. Do ponto de vista argumentado, a passagem que diz «muitos correrão de um lado para outro, e o conhecimento será aumentado», não se refere apenas a automóveis, aviões a jato
ou avanços na educação convencional. Em vez disso, remete ao estudo da Palavra de Deus nos últimos dias, especialmente o estudo das profecias. Em outras palavras, o que Deus está comunicando ao profeta Daniel é que nos últimos dias, o povo de Deus terá a capacidade de ampliar seu conhecimento das Escrituras proféticas ao aplicar a palavra divina. Essa perspectiva reflete uma verdade inegável. Nunca antes na história da humanidade, as pessoas possuíram tanto conhecimento sobre as profecias bíblicas como nos dias atuais. Nossa geração tem acesso a informações bíblicas de maneiras sem precedentes. Isso é parcialmente resultado do avanço tecnológico que ampliou nossa capacidade de pesquisar as Escrituras. Hoje dispomos de inúmeras traduções bíblicas e podemos acessá-las por meio de diversos formatos, como livros de áudio e plataformas digitais proporcionadas pela internet. Esse aumento no conhecimento permite uma pesquisa mais rápida e eficiente das Escrituras, além de nos conectar com outros crentes ao redor do mundo para compartilhar percepções e interpretações. Estamos vivendo em uma época abençoada, onde podemos estudar e compreender a Palavra de Deus com clareza e profundidade, graças ao acesso a recursos que nos auxiliam a explorar passagens proféticas e compreender o plano divino para o mundo. Embora os avanços tecnológicos tenham desempenhado um papel crucial nesse aumento do conhecimento, é importante reconhecer que, em última instância, é a obra do Espírito Santo que nos capacita a entender e interpretar a vontade de Deus. Ao buscarmos a verdade por meio da oração e do estudo, o Espírito Santo nos guia, proporcionando visão e compreensão que ultrapassam nossas próprias capacidades. Entretanto, é crucial reconhecer que com esse acesso sem precedentes ao conhecimento, surge uma responsabilidade profunda. A acessibilidade e profundidade do conhecimento bíblico em nossa geração trazem consigo uma responsabilidade aumentada diante de Deus. As Escrituras nos alertam sobre a responsabilidade que acompanha o conhecimento, conforme expresso em Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido. Diante desse julgamento iminente, é imperativo que a nossa geração responda à luz da quantidade significativa de conhecimento recebido. Portanto, enquanto celebramos o acesso sem igual à Palavra de Deus, é essencial reconhecermos a responsabilidade e a prestação de contas que acompanham esse conhecimento abundante. Este é um chamado à reflexão séria e uma conscientização do papel crítico que desempenhamos na disseminação da verdade bíblica em um mundo ansioso por conhecimento e orientação espiritual. Estou compartilhando esta mensagem porque todos nós enfrentaremos um julgamento um dia, e nossas vidas serão examinadas. É uma reflexão preocupante saber que milhões, bilhões de pessoas serão julgadas, pensando que neste dia de julgamento, cada homem e mulher receberá um veredito justo e um destino eterno, seja o céu ou o inferno. Alguns de vocês que me ouvem agora podem estar a dias, talvez horas, do julgamento, e é por isso que estou pregando esta mensagem. É uma reflexão inquietante que o julgamento está se aproximando, mesmo que você não acredite no que estou dizendo. Sua consciência está falando agora, dizendo que o dia do julgamento está chegando. A quem muito é dado, muito será exigido. Alerta-nos a Escritura. Deus exigirá muito de você, e sua maneira de viver deve refletir o fato de que Deus irá nos julgar. Consideremos os enormes privilégios que nossa geração tem. Podemos adormecer ouvindo a Bíblia sendo lida para nós através de nossos telefones celulares, algo praticamente impossível há 50 anos. Este é um privilégio que você está levando a sério, refletindo sobre a sua salvação. Pensar seriamente sobre o julgamento não é apenas um exercício sombrio, é um aspecto essencial de nossa jornada espiritual. À medida que navegamos pela vida, desenhamos inexoravelmente mais perto da inevitável realidade do julgamento. Essa progressão constante em direção a um momento definitivo de responsabilização não deve nos encher de medo, mas sim com um senso de propósito e urgência em nossa fé. A Bíblia nos encoraja a viver conscientes de que nosso tempo na Terra
é limitado e que nossas ações têm consequências eternas. Em 2 Coríntios 5:10, somos lembrados de que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o que nos é devido pelas coisas feitas enquanto estávamos no corpo, seja bom ou ruim. A Escritura não busca invocar terror, mas inspirar uma vida em alinhamento com a vontade de Deus. Mantenha o julgamento em mente para valorizar cada dia como uma oportunidade preciosa de crescimento na fé, serviço aos outros e aprofundamento do relacionamento com Deus. A Bíblia está ao nosso alcance, literalmente na ponta dos dedos. Este acesso sem precedentes à Palavra de Deus oferece inúmeras oportunidades para aprender e se aprofundar na fé. O conhecimento bíblico aumentou exponencialmente e agora, mais do que nunca, as pessoas estão procurando respostas, desejando compreender o que está por vir. Este é um momento único na história da humanidade, onde temos acesso a uma variedade de recursos para explorar e entender a Palavra de Deus, de maneiras que eram impensáveis em gerações passadas. Se gostou deste vídeo, curte, se inscreva no canal e comenta qual é a sua interpretação sobre esse assunto. Deus abençoe.